Nós pais, com certeza, nos alegramos muito quando desde pequenos os nossos filhos vão para a pré-escola, se apresentam, fazem teatrinho e fazem aquelas danças. Nós nos alegramos tudo com isso e nosso coração se enche realmente de grande alegria. Depois nossos filhos, o que passam pela fase do colégio, passam pelo segundo grau, eles também nos alegram muito. Tem aquelas festas de formatura, nossos filhos podem ser brilhantes, aquilo tudo nos alegra sobremaneira. Chega na faculdade, terceiro grau, nossa, como nós nos orgulhamos quando os nossos filhos se formam. Realmente aí eles têm um novo momento nas suas vidas. Eles têm uma parte daquele conhecimento dentro da área que eles almejavam e isso é um grande diferencial. E nós nos alegramos mais ainda quando os nossos filhos são bons alunos e respondem a tudo aquilo que você investiu nele, que você acreditou no seu filho, na sua filha, nos seus filhos. Realmente isso é algo extremamente agradável. E nós vemos o que? Tive a oportunidade de participar da defesa de TCCs dos meus filhos. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Tive a oportunidade de participar o que também da defesa do mestrado da minha filha. E foi muito bom. Quando vi a sua tese de mestrado, me senti orgulhosa e contente de ver o que ela tinha desenvolvido ali e com que capacidade ela o fez. E fico imaginando, fico pensando, talvez você já tenha pensado nisso, como eu posso alegrar o coração de Deus Pai? Como que eu alegro o coração do Pai? Em primeiro lugar, você vai ver o que o Senhor diz. Que a obra de Deus, o próprio Senhor Jesus respondeu, a obra de Deus é que creiam nele como Filho de Deus. Isso alegra o coração do Pai? Certamente, quando você vai para a presença do Senhor e reconhece a Deus como Pai, a Cristo Jesus como seu Salvador e depende dele para a sua caminhada. Mas nós vamos mais a fundo, amados. Talvez você continue pensando, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Eu já dei ao Senhor o meu coração. Eu já procuro viver aquilo que Deus me ensina na sua palavra. Eu observo que a palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, que realmente, se eu crer e se eu amar o Senhor, eu vou cumprir os seus mandamentos. Isso alegra o coração de Deus? Sim. Assim como nós também procuramos alegrar ao Senhor fazendo aquilo que Ele nos ordena. Pois bem, mas existe algo, amados, que realmente nós ficamos surpresos quando os nossos filhos fazem e nos alegra muito. Todas as vezes que nós vemos, e outro dia nós tivemos uma oportunidade aqui em casa, onde nós reunimos um grupo de amigos e durante esse período nós vimos o quê? Que o nosso filho instruía uma pessoa dentro da palavra de Deus. E ele falava com segurança aquilo que realmente ele havia aprendido. Ele vivia e tinha experimentado aquilo e ele ensinava aquilo que para uma outra pessoa com segurança. Eu e meu marido nos olhamos e pensamos, como isso nos alegra. Pois bem, existe algo assim que poderia alegrar o coração de Deus? Eu quero te dizer que sim. A palavra de Deus, amados, no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 15 e 16, diz o seguinte: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio.
Fico imaginando como que Deus olha e observa como nós nos portamos. A maneira como nós discernimos as coisas, isso é sabedoria, discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, e aconselhamos com sabedoria. Fico imaginando que o coração de Deus, e a própria palavra diz, que se alegra muito nisso. E aqui nós vemos uma continuidade que diz assim: e exultará. Não só se alegrará, mas exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Sim, meu amado, minha amada, Deus se alegra quando nós falamos coisas retas. O que é falar das coisas retas? Aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Quando nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz, quando nós exortamos segundo aquilo que a palavra de Deus diz, quando nós amamos como a palavra de Deus nos diz, quando verdadeiramente as nossas palavras estão de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Presta atenção, o Senhor se diz: eu exulto no meu íntimo. Não é uma alegria, amados, externa, mas é algo profundo, é algo que está realmente no coração de Deus. A mesma coisa, se eu escuto alguns dos meus filhos falando um palavrão, isso me entristece sobremaneira. Claro que entristece, porque não é palavra nem reta e nem é ato de sabedoria. Sim, mas o meu coração, como mãe, se alegra quando eu vejo um dos meus filhos, cada um deles, agir com sabedoria diante de circunstâncias. E me alegra muito o coração quando eu os vejo falando palavras de retidão. Pense nisso. Você pode agradar o coração do Pai, o mais íntimo do coração do Pai, quando você age com sabedoria, não segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus expressa na sua palavra. E também, amados, quando você usa palavras retas. As palavras retas sempre vão produzir edificação e elas jamais devem sair da nossa boca. Elas devem permanecer em nós e ter um lugar para alegrar o coração de Deus. Pense nisso. Alegre o coração de Deus. Alegre o Senhor com palavras retas. Pense nisso.